Bom dia, pessoal. A gente está começando mais uma edição do nosso Close Expert. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria já pedir para quem está aí assistindo a gente ir se apresentando no nosso chat, contar para a gente de qual empresa vocês são, né, onde vocês trabalham, qual que é a cidade de qual vocês estão nos assistindo, tá bom? E para começar aqui introduzindo, antes da gente ir para o conteúdo em si, vou contar um pouquinho para vocês, principalmente para quem nunca participou de um Close Expert, né, essa nossa 7ª edição, um pouquinho do que é esse evento que a gente faz aqui todo mês. Basicamente, a nossa ideia é sempre trazer um especialista em um tema que seja realmente relevante para o nosso público, para proporcionar realmente um momento de troca de conhecimento para vocês. Então, hoje a gente está aqui com a Letícia, né, que é médica do trabalho, depois ela vai se apresentar um pouquinho mais. De vez em quando a gente traz também alguns convidados externos, mas a ideia é facilitar a troca de conhecimento. Então, queria ressaltar bastante isso, porque para isso acontecer, a gente precisa da interação com vocês. Então, conto muito com todo mundo que está assistindo para trazer dúvidas, comentários, opiniões aqui no chat para a gente realmente conseguir aproveitar ao máximo esse momento, tá? Só me apresentando para quem não me conhece ainda, meu nome é Amanda, eu lidero a área de marketing aqui na Close Care, trabalho no mercado de tecnologia para RH já faz quase 8 anos, então estou muito acostumada a falar com esse público, e agora eu vou pedir para a doutora Letícia se apresentar aqui para a gente antes da gente passar para o nosso tema. Olá, gente, bom dia novamente. Para quem ainda não assistiu nenhum Close Experts aqui, está começando hoje. Fiquem aqui na nossa jornada de gestão de absenteísmo, gestão de documentos aqui. O meu nome é Letícia, sou CEO aqui da Close Care, estou aqui desde 2019, sou médica do trabalho também, aqui de formação, e venho trazendo esses conteúdos aqui para vocês. Nosso foco foi exatamente isso que a Amanda falou, é troca, então é exemplo prático aqui no dia a dia, é realmente mão na massa, tudo que a gente faz, acho que a gente tem sempre o cuidado de trazer essa praticidade, porque o dia a dia é cheio e a gente quer realmente conseguir assistir uma live, conseguir assistir um curso e colocar tudo isso em prática sem grandes problemas, sem grandes desafios, tá bom? Então, essa é a nossa missão aqui com o nosso público e é o que a gente tem garantido nesses últimos encontros. Boa? Maravilha. Ótimo. Eu queria só, antes de te pedir para apresentar, Lê, comentar um pouquinho sobre esse tema que a gente escolheu, né? Então, o tema de hoje é atestados, né, validação de atestados digitais, como evitar fraudes. A gente, inclusive, teve um momento ano passado em que a gente falou um pouquinho sobre esse tema dos atestados falsos, mas é um tema muito recorrente. Vira e mexe aparece pessoas querendo falar sobre o assunto, querendo entender um pouquinho mais de como funciona, né, essa questão. E principalmente nesse contexto digital, né, que a gente tem, então, essa questão de atestados sendo gerados virtualmente, com validações digitais para serem conferidas, muitas vezes a gente vê muitas empresas, muitos profissionais ainda perdidos em como realmente garantir que aquele documento é verídico, o que torna esse processo todo cada vez mais conforme. Então, foi realmente um pedido das pessoas com que a gente interage aqui por meio do nosso time de atendimento, nosso time de vendas, e por isso a gente trouxe esse conteúdo para vocês. Então, a Letícia vai fazer uma apresentação sobre o tema para introduzir aqui alguns conceitos, mas eu já queria pedir para vocês irem mandando as dúvidas, que depois a gente vai ter tempo para a troca, tá bom? Então, acho que é isso. Lê, pode ficar à vontade, o palco é seu. Boa. Gente, então, como a Amanda falou, esse foi um tema pedido aqui, por isso que a gente trouxe. Então, algumas pessoas falaram assim: olha, atestados físicos é o que eu mais costumo receber aqui, acho que é a grande maioria dos documentos que eu recebo, então eu já tenho um pouquinho de prática. Porém, Lê, o que tem acontecido? A gente tem recebido cada vez mais documentos digitais e o meu time ainda não está tão preparado para fazer isso.
Então, algumas pessoas falam assim, o que eu tenho que ver no documento da MEMED? O que eu tenho que ver no documento da telemedicina, Lê? Como que eu diferencio um documento? Às vezes ele é impresso, mas ele está assinado. O que eu faço com o QR Code? O que eu faço com esse código aqui de validação? Como que eu garanto, né? Tipo assim, se ele tem QR Code, significa que eu posso aceitar? Então, assim, uma explosão ali de perguntas, né? Acho que totalmente válidas. Por quê? Porque a gente precisa aprender também a validar esses documentos digitais. E aí, esses documentos não são tão padronizados assim, e aí surgem as dúvidas. Então, às vezes, uma equipe está validando de um jeito, a outra está validando de outro, e a empresa tem essa preocupação de fazer tudo ali de forma mais homogênea, para que, né, suas unidades ali que estão recebendo os documentos possam trabalhar de uma forma ali equivalente, que a gente não tenha desrespeito com um funcionário ou outro, uma unidade ou outra. Então, como que vocês podem adquirir essas informações aqui hoje e depois, né, transformar e permear para todas as unidades de vocês? Tá? Então, é isso que a gente vai falar aqui, tá recheado de dicas aqui, então, com exemplos bastante práticos, para vocês já irem pegando o jeito do que vocês têm que olhar dentro desses documentos digitais. E aí, quem está assistindo aí, coloca aqui para mim se vocês já estão recebendo documentos digitais aí numa quantidade cada vez mais crescente. Coloca assim, sim, estou recebendo cada vez mais, só para a gente ter uma noção se do público que está aqui, se a gente está recebendo já está aumentando essa quantidade de documentos digitais recebidos aí de vocês, tá? Coloquem aqui no chat que eu estou acompanhando. Boa, então vamos começar. Aqui a gente separou alguns pontos para falar com vocês. Então, a gente vai falar como conferir a veracidade de um documento digital. A gente vai trazer sobre a Atesta CFM, gente, a gente sempre traz, porque assim, chove de perguntas sobre o Atesta CFM, então dessa vez a gente nem deixou para as perguntas, né, Amanda? A gente já pegou e já falou assim, já vamos colocar aqui como um tema, porque quando a gente fala de atestados digitais, a gente vai falar sim de Atesta CFM, a gente vai falar de alguns tipos de falsificação de atestados mais comuns nos atestados digitais, aqui em alguns físicos também. O que você faz quando você detecta ali uma irregularidade, uma suspeita ali de veracidade, então, né, como fazer esse processo, e a gente vai falar um pouquinho de como a tecnologia ajuda a resolver também esses impactos ali dos documentos digitais. Tudo bem? Vamos lá, então, aqui ponto a ponto para a gente falar. Então, como conferir a veracidade ali de um documento digital, tá? Aqui eu poderia, gente, trazer uma série de conceitos para vocês, de o que é certificado digital, o que é certificadora, o que é o ICP, o que é o Instituto de Tecnologia, então, assim, eu acho que a gente poderia, mas a gente tentou fazer de uma forma prática, senão acho que vocês não iam aguentar o tanto de teoria que a gente tem aqui. A gente fala, a gente escreve aqui, a gente treina, os nossos especialistas aqui sabem tudo isso, né, dentro da Close Care, mas aqui é aquilo que eu falei, tentei trazer de uma forma bem prática, tá? A primeira coisa que você tem que ver ali seu documento, no seu documento digital se ele tem, às vezes, um QR Code, se ele tem um link, né, de verificação, se ele tem alguma forma para que você seja direcionado para esse documento digital. E aí eu já vou começar da parte prática, gente. O que acontece, tá? Claro que não é a maioria, certo, gente? A maioria das pessoas tá tudo certo, elas estão postando documentos verdadeiros, tá tudo certinho. Aqui a gente está direcionando para como que vocês validam. Então, não é que a gente está falando que todo mundo emite documentos falsos, tá? Mas uma coisa comum é a pessoa usar QR Codes, né, de QR Codes que não tem nada a ver, que se você apontar para o QR Code, ele vai ser direcionado para um site.
Então, a gente já viu coisas aqui, né, de tipo assim, o QR Code direciona para um site de supermercado, o QR Code direciona para um menu, né? Então, a pessoa recortou ali, pegou, às vezes, um QR Code, fez um documento ali, escreveu, né, no Word, enfim, colocou um QR Code para simular, e aí, quando você vai ver, aquele é um documento, aquele QR Code não está direcionando. Então, o QR Code, ele tem que direcionar ali para aquele documento que é o original, certo? Então, você vai direcionar ali e você vai buscar o seu documento original. Ele ainda não significa que ele está assinado, certo? Então, você só está usando um recurso para você ser direcionado para aquele documento original. Depois você precisa checar se esse documento é assinado ali, por exemplo, por um médico, por um dentista, por um profissional de saúde. Porém, a primeira coisa que você precisa ver é se esse documento que você buscou através do QR Code ali, que você encontrou o PDF, que a gente fala que é original, ele corresponde à imagem daquilo que o funcionário ou que alguém, que a pessoa está apresentando. Aqui já existe, então a gente já falou que QR Code pode não direcionar para o documento, certo? Então já não é um documento que é válido, e eu posso direcionar para um documento, só que esse documento que você está vendo original, ele tem dados diferentes daquele que foi apresentado. Então, isso também acontece. Então, eu vou poder ter, por exemplo, às vezes um documento original com um dia de afastamento, e a pessoa pode ter editado aqui para 2 dias de afastamento. Então, você precisa comparar esses dois documentos. Aquilo que você recebeu, né? Como que está colocando aquele documento e aquilo que você está olhando. Gente, fez sentido até agora? Me deem uma sinalização, porque assim, essa parte é muito importante, tá? Então, primeira coisa é direcionar e achar, e depois fazer essa comparação. Então, quando vocês estiverem escrevendo a recomendação para os times de vocês, vão colocando já essas etapas que são muito importantes, tá? E aí, aqui que é coloquei já, né, uma informação. O que você vai olhar? Exatamente aquilo que o CFM coloca ali na sua resolução. Quais são as informações mínimas ali necessárias para um atestado médico? Então, a identificação, a data de emissão, período de afastamento, o CRM, assinatura, o local, né, de atendimento, de onde esse médico pode ser encontrado, e aí você vai conferir essas informações. Então, essa é uma etapa que às vezes que a gente no documento físico, a gente não precisava necessariamente fazer, porque você já estava ali com o documento físico na mão. Então, aqui é importante que você execute essa etapa, tá bom? Muito bom. E aí primeira coisa, é o que a gente fala da comparação cara crachá, né? Então eu busco o documento e começo a comparar as informações. O outro ponto é você ver se esse documento é assinado. No documento físico é mais fácil, não é verdade? Então você tem o carimbo desse médico ali, o carimbo vai ter os dados, o nome completo, o número do registro, vai ter o estado, então você vai ter assinatura. Então é quase que automático, a gente já está tão acostumado a fazer aquela checagem que você já olha o documento e você já vê. Claro que às vezes você, né, vai encontrar uma rasura, mas é mais fácil. Quando a gente fala de um documento digital, como que a gente olha se tem assinatura? É o QR Code? Não. É um código ali para acessar o documento? Não, né? A gente tem que passar ali na validade da assinatura digital, que eu deixei esse site aqui, que é o validar.it, que vocês vão usar, que é um sistema de validação de assinaturas eletrônicas, ali principalmente com as assinaturas baseadas no ICP Brasil, né, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. Então, você vai usar esse site aqui, e você tem 3 formas de passar, a gente fala assim o nome aqui, né, passar esse documento para ver se ele realmente tem uma assinatura digital. Você vai poder fazer a leitura do QR Code, você vai poder escolher o arquivo, então escolher
escolher o arquivo PDF ou colar uma URL, tá? Então, você tem os 3 modelos aqui embaixo, onde você pode se utilizar de um desses formatos para passar esse documento que você extraiu ali, né? E você realmente validar se tem assinatura. Então, são 2 coisas. Primeiro é ter acesso ao documento, ver se as informações estão ok, e depois é ver se o documento está assinado. Por quê? Um documento de atestado médico, segundo ali a resolução, né, do CFM, tem que ser assinado por um médico. E a assinatura digital é configurada dessa forma. Tudo bem? Até aqui? Beleza? Faço, acho que essa parte aqui é bem importante do nosso encontro, por isso que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo e energia aqui, porque aí vocês já ficam com um passo a passo também para passar para os times de vocês. Ótimo, vamos falar então um pouquinho da Atesta CFM, o que tem a ver com os atestados digitais. Então, vamos lembrar de alguns conceitos aqui super importantes. Eu sei que algumas pessoas que assistem aqui já estão craques em falar o que é a Atesta CFM, mas pode ter muita gente chegando por aqui. Então, ela é uma plataforma do CFM, tá bom? Acho que isso é muito importante. Algumas pessoas têm falado, é uma plataforma do governo. Não, é uma plataforma do CFM, tá bom? Não é uma iniciativa ali do governo, como, né, algumas pessoas falam assim, tem a ver com e-social, né? Não, gente, são coisas distintas. Então, acho que isso é super importante. O objetivo é centralizar a emissão dos atestados médicos, né? O uso obrigatório seria ali a partir de março de 2015. E a emissão dos atestados seriam todas dentro desse sistema da plataforma do CFM. Claro que ainda alguns atestados poderiam ser físicos, né? O sistema disponibilizaria algumas páginas impressas geradas pela própria plataforma. Por quê? Porque existem, né, gente, locais remotos, onde às vezes a gente não vai ter internet. Então, vários médicos, né, que eu sei que já trabalham em locais ali, às vezes, que não tem internet, enfim, e como que emitiriam, né? Teriam que garantir esse direito ali para o paciente através de uma página impressa que depois pudesse ser registrada ali no final do dia ou no outro dia, quando o médico tivesse acesso, ele poderia registrar esses documentos ali dentro da plataforma, tá? Então, isso também seria possível através desse tipo impresso. O que aconteceu? E as pessoas estão perguntando, nossa, mas o que aconteceu, né? Falaram tanto, então o CFM, a plataforma foi suspensa, né? Então, se vocês entrarem ali no site, vocês já vão ver o banner ali inicial. E quais foram alguns tipos de argumentos, né, que foram relatados ali para essa suspensão, tá? Não é uma suspensão ainda definitiva, o CFM está recorrendo, mas a gente fez a leitura do que apareceu naquela ocasião. Então, segundo ali o que foi dito, é que o CFM excedeu o seu poder regulamentar, né? Que ele concentrou indevidamente ali o mercado e fragilizou o tratamento dos dados pessoais sanitários dos pacientes, né? E a resolução desconsiderava os impactos e implicações práticas para o sistema de saúde brasileiro. Então, esses foram os principais pontos ali que foram tratados para realmente trazer a suspensão ali temporária dessa plataforma. Quer colocar algum ponto, Amanda? Eu ia só falar que tem gente perguntando por que foi suspensa, e, na verdade tem gente não sabendo que foi suspensa, né? Então, né, muitas empresas estavam ali se preparando para de alguma forma, contemplar essa mudança, né? E a notícia sobre a suspensão não foi tão veiculada quanto a notícia do lançamento da plataforma. Então, a gente tem conversado com algumas pessoas que ainda não ficaram sabendo dessa suspensão. Então, até por isso a gente quis trazer aqui, né, o que foi que o MID, que é o Movimento de Inovação Digital, que começou com essa ação para a suspensão do Atesta CFM, quais foram os argumentos deles, qual pé que está agora, para manter vocês atualizados mesmo, que é uma coisa que faz parte aqui do nosso mercado, então a gente quer sempre ajudar vocês a estarem atualizados. Ótimo, excelente.
E aí a obrigatoriedade para os médicos, né, é uma das principais questões, então acho que é o que ficou muito nesse questionamento. A plataforma contemplaria apenas os atestados médicos, né, incluindo o ASO, que eu sei que tem muita gente aqui da área de saúde ocupacional, mas não de outros documentos de abono. Então, por exemplo, aqui, como é uma plataforma do CFM, gente, acho que fica lógico, né, são os documentos que é obrigatoriedade do médico fazer a emissão, né, de acordo com as informações que já existem numa resolução. Então, não foi criado também nada novo a respeito do que deve ser ali, né, o que o médico é responsável. Mas, por exemplo, a empresa tem que aceitar um documento de um dentista, né? Então, isso não estaria dentro da plataforma do CFM. Existem empresas que aceitam documentos de abono ali, por exemplo, de outros profissionais de saúde, um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, né? Então, isso não estaria contemplado ali dentro da plataforma, porque é uma plataforma do CFM. Assim como outros documentos de abono, né? Então, se você falar uma licença casamento, uma justiça eleitoral, são todos documentos que as empresas estão constantemente recebendo. E aí, esses documentos, claro que não poderiam ser recebidos ali pela plataforma do CFE, tá? E aqui a gente também tem uma questão de o funcionário também, claro, né, precisar autorizar o acesso, porque é um dado dele, né, que vocês entendem bastante essa questão. O que não haveria, gente, é validação, por exemplo, das regras, das políticas de vocês. O CFM vai garantir aquilo que compete na resolução dele. Então, a plataforma estaria preparada para ter o nome do paciente, para ter o nome do médico, para ter uma assinatura digital, né? Ali válida daquele médico. Então, tudo aquilo que o CFM preconiza é o que ele entende que ele vai entregar na plataforma. Tudo aquilo que o CFM não faz parte, né, às vezes, do mundo dele, que é convenção coletiva, que é boas práticas, enfim, do seu ambulatório, não estaria dentro. Isso é um pouco óbvio, mas eu sei que às vezes pode gerar um pouquinho de confusão. Então, sempre é bom, importante lembrar que a origem de tudo disso é a questão do CFM, tá? E aqui o CFM, pelo que a gente olhou lá no site, são as informações que a gente lê, que vocês também têm total acesso, ele criaria planos para as empresas, né? Então, planos comerciais para as empresas poderem acessar isso diretamente. Não foi divulgado nada, gente, de valor, a gente nunca teve acesso a essa informação, nem nos dados oficiais, lá também a gente não tem, mas era um serviço que seria, né, comprado ali também do CFE, tá? E aí cada empresa, a ideia é que ela, né, fizesse essa negociação ali, comprasse isso do CFE. Tá bom? Tudo que a gente for aprendendo mais, o que a gente for vendo por aqui nas notícias, a gente sempre vai trazer para vocês aqui, porque é um tema que vocês perguntam bastante. Agora vamos falar de alguns tipos de falsificação de atestados aqui bastante comuns. Essa é uma pergunta que vocês colocam aqui para gente, como a gente é especialista e a gente olha muito isso, a gente gosta de ensinar vocês também sobre algumas coisas que têm acontecido, que a gente tem pegado aqui com bastante frequência, porque quem faz essas esteiras, né, ali manuais, enfim, vão pegar esses dados aqui que a gente está ensinando para que vocês possam executar aí com o time de vocês também, tá? Então, vamos lá para alguns exemplos, né? Aqui a gente também, de novo, eu não estou usando nomenclaturas técnicas para falar, né, de documentoscopia, enfim, todas essas questões. Eu estou usando o linguajar comum aqui entre as empresas, que os nossos clientes falam, porque acho que deve ser a realidade de vocês também, tá bom? Todos os dados aqui dessas imagens estão resguardados, né, gente? Então, aqui acho que é sempre importante também a gente colocar. Então, a gente tem um atestado espelho. O que as pessoas entendem por atestado espelho? É aquele documento que ele já existiu um dia oficialmente, estava tudo certo, estava tudo assinado, estava tudo certinho. Só que às vezes a pessoa pega esse documento e ela começa a reproduzir, editando, alterando um ou mais dados desse documento.
se utilizando, então, de um profissional que existe, ativo, que emitiu um documento no passado, mas ela adultera esse documento e vai transformando. E aí você começa a ver aquele padrãozinho, né? A pessoa passou sempre na mesma UPA, com o mesmo médico, às vezes com o mesmo CID, só o dia que muda. E aí você vai começando a perceber que aquilo pode ser um atestado espelho, né? Então, a gente já teve pessoas, às vezes, que usou 14, né? A gente foi ver no passado ali, antes da closed atuar, tinha 14 documentos já, às vezes, que foi derivado de um único atendimento. Claro, é uma irregularidade, é uma fraude, mas é uma coisa bastante comum. Então, não é um atestado, por exemplo, que a pessoa vai lá, compra, né, e que ele já nasceu falso a primeira vez. Não, às vezes ele tem uma versão inicial ali, digamos assim, se a gente pode dizer isso, né, que a pessoa foi realmente no médico e, enfim, teve tudo isso. Tem as questões de assinatura falsa, então, quer seja uma assinatura física falsa, quer seja uma assinatura digital. Então, quando vocês passarem, por exemplo, ali no validar.it que a gente falou, ele vai dar assinatura corrompida, documento não está assinado, documento não preenche as características lá de uma assinatura digital válida, tá? Então, você vai ter essas informações também. Então, uma assinatura falsa, às vezes é um profissional existente, então, se você for consultar na base do CFM, ele existe, mas alguém está se apropriando disso, né, do médico ali, das informações do médico, e está usando aquilo indevidamente. Então, às vezes acontece, né, quando vocês vão testar a veracidade, vocês têm a suspeita, vocês ligam lá para a clínica e o doutor fala assim, não fui eu que emiti. E às vezes, gente, ele está sendo, né? Já aconteceu, por exemplo, às vezes aqui, de poxa, o médico até já falar assim: olha, é sobre falsificação, que ele está recebendo tantas solicitações, porque alguém realmente fez um carimbo dele em algum local e começou a vender, né? Então, às vezes, é um desconforto tão grande que você liga lá para a clínica e ele já tem até uma pessoa para ficar respondendo isso de tantos casos que estão acontecendo diariamente, né? Então, isso pode acontecer também, infelizmente, né? Esse tipo de coisa acontece aqui. E acho que um ponto importante, gente, que eu sempre gosto de ressaltar aqui, a medicina, ela não é para ser polícia, né, disso tudo. Então, eu sei que tem muitos médicos, tem muitas pessoas de saúde e segurança. Isso aqui é um processo que ele é fora até da esfera, né, da questão de validação de documentos. Não é o médico ali necessariamente que vai fazer. Isso é um grande questionamento. Questionamento que vocês fazem aqui. É sempre o médico que tem que fazer? Não. Isso aqui é uma questão de validação de documentos válidos, legais, em conformidades, que é responsabilidade ali da empresa. Então, pode ser o RH, pode ser o DP, pode ser, né, uma ação conjunta ali de várias, a equipe multidisciplinar que vai ajudar isso. Mas fraude de documento não cabe ao médico necessariamente ficar, né, dando o ok lá sobre isso, tá? Então, acho que esse é um ponto muito importante. E quando a gente fala aqui um pouco muito em combate à fraude, e o CFM, o Atesta CFM trouxe muito essa temática do absenteísmo ilegal, né? Não é sobre a gente ser, o CFM falar, olha, eu estou definindo que quem está fazendo errado ou não. Muitos dos nossos clientes, e é muito bacana essa visão que eles trazem, que é sobre o respeito e a justiça sobre quem está trabalhando adequadamente, né? Então, ninguém fica fazendo isso para buscar atestado fraude, para falsidade, né? Isso tem muito a ver com o clima organizacional ali da empresa. Acho que todos nós já... Espero que não, mas eu já vivenciei isso, trabalhei já às vezes em uma empresa que você via nitidamente que tinha um colega que estava colocando um documento falso, só que ninguém contrata uma outra pessoa para trabalhar com você, né? Você assume, muitas vezes o grupo assume ali a ausência daquele e acaba ficando com um pouquinho mais de trabalho. E isso gera um descontentamento muito grande, porque o funcionário entende que não é obrigação dele combater o colega que está fraudando, é obrigação da empresa olhar para isso e garantir um ambiente ali saudável. Então, a gente tem visto bastante, até que a gente teve um encontro só sobre clima organizacional, tal é o efeito, né, desse comportamento perante ao grupo ali que está trabalhando. Então, eu sei que é um assunto às vezes delicado, mas é super importante sempre a gente lembrar o que a gente está buscando.
tá? Então, só relembrando tudo isso também para vocês. Rasura, né? Então, a gente vai ter tanto as rasuras em documentos digitais, quanto as rasuras nos documentos físicos. A rasura no documento físico, vocês já estão mais acostumados, né? Você já tem ali, às vezes, um caso, uma caneta, a pessoa que cola alguma coisa. Gente, tem gente que cola um papel em cima e tira a foto bem longe, para a gente achar que não vai ser possível. Enfim, usa aquelas canetas. Gente, tudo que é possível. Edita ali no editor de imagens, tem tudo. Eu acho que documento digital, as rasuras são um pouco mais difíceis do que, às vezes, no documento físico, né? Então, por isso que a gente passa aqui, por exemplo, na Closecare, a gente tem os times que são treinados nos documentos digitais para pegar realmente mais esses casos, tá? Então, as rasuras também, uma grande quantidade ali de documentos. E outra coisa que a gente fala muito são alguns documentos que eles facilitam, entre aspas, uma confusão, porque a gente não consegue validar tantas informações. Às vezes, quem está recebendo só recebe o documento na hora e não vai conseguir passar por tudo, gente, porque o gestor, às vezes, que está olhando o documento, ele está fazendo 20 mil coisas no dia a dia dele, ele não vai conseguir acessar todas as informações, lembrar de tudo para passar e para verificar. Então, por exemplo, os documentos de acompanhamento, tá? Então, os documentos de acompanhamento de menor, de gestante, de pais idosos, enfim, a gente tem vários aqui que a empresa pode receber. Às vezes, ele vem de formatos diferentes. Vamos lá para quem que vai lembrar. Depois coloquem aí no chat para mim. Então, vai ter acompanhou o menor, acompanhou a filha Amanda, o progenitor acompanhou tal, ou fulana, a filha foi acompanhada pela mãe. Dizer, você não tem informação do pai, você não tem informação da mãe, você não tem os nomes completos. Então, são documentos muito heterogêneos, certo? E aí é muito comum as pessoas usarem esse documento para outros familiares, ou cadastrar, por exemplo, pegar uma declaração no nome do filho e depois pegar um atestado no seu nome, né? E depois adulterar e colocar 2 documentos que foi da mesma consulta. Então, aqui os cenários são os mais diversos possíveis. E por que isso acontece? Justamente por conta disso. Não existe uma padronização do que deve conter ali dentro do documento. E aí, por exemplo, aqui na Closecare, a gente checa todos esses elementos aqui para garantir, e a gente checa com a base, por exemplo, de dependentes do cliente aqui, né? Tudo numa tentativa de facilitar o trabalho ali, por exemplo, às vezes de um gestor, que não vai conseguir fazer isso, né, gente, em poucos segundos ali, quando ele está recebendo o documento, e aí depois ele tem outras coisas ali para fazer também. Então, esse é o tipo de documento que ele requer um pouco mais de trabalho ali para fazer a completa validação. E nesses aqui, às vezes as pessoas vão achando o caminho, né? Então, assim, poxa, esse aqui passa mais batido do que talvez o atestado que está no meu nome. E às vezes, infelizmente, de novo, não é a maioria, né, gente? As pessoas vão se utilizar dessas, não sei se são brechas aqui, mas essas facilidades para colocar mais de um documento ali da mesma situação. Tá bom? Muito bom. E aqui a gente vai terminar aqui falando um pouquinho, na verdade são os 2 últimos temas. O que você faz quando você detecta uma fraude, ou quando você tem uma suspeita, né? Ou quando você, assim, tá ali, né? Qual que é o processo? O que você deve fazer? Você deve chamar o funcionário, deve falar que ele fraudou? Não, não é bem assim que a gente deve fazer, tá? Então, a gente vai deixar uma sugestão de passo a passo aqui para garantir, para vocês também não, né, não deixar a empresa de vocês ou a área de vocês exposta também com riscos. A gente precisa fazer as coisas de acordo com conformidade legal. Então, a primeira coisa, gente, vocês têm que ter a garantia legal e ética, e vocês têm que ter ali o que a gente já falou várias vezes, uma política, né? Ela precisa estar instituída, ela precisa estar escrita. Você não pode lesar, você não pode aplicar alguma consequência ali para o colaborador se você não tem isso descrito na sua política,
certo? Então, é muito importante que a garantia ética e legal, primeiro que você entenda sobre a legislação, que você tenha uma política da empresa de vocês. A gente até já teve aulas de como construir a política aqui. Depois você vai verificar a autenticidade. Você não pode ser no achismo, certo? Então, se você suspeita que aquela pessoa não esteve presente naquele dia, naquela consulta, você vai fazer uma checagem de veracidade. Você vai ligar para a clínica vai devolver um documento formal falando que aquela pessoa não esteve lá. Com este documento, aí sim, você pode, né, fazer uma documentação ali, por exemplo, da recusa, que é o que está já garantindo na sua política. Você vai documentar que de acordo com isso aqui, né, não foi comprovado, tal, então você recusa aquele documento e você comunica ao empregado, certo? Você vai comunicar ao empregado. Isso é muito importante, a parte de comunicação. Aqui, o ideal é que a gente sempre fale que a gente possa gerar alternativas, então que a gente não seja lá já duro o suficiente, né, com o funcionário. Então, assim, às vezes, se você for, por exemplo, pensar em uma rasura, pode ter sido que foi o médico, não pode? O médico, na hora de emitir, ele também não rasura? Ele rasura. Então, talvez aqui você tem que dar alternativa e falar, olha, está rasurado o seu documento, ele não pode ser aceito, porque na nossa política a gente não aceita documentos rasurados, né? E aí você tem a alternativa de retornar ao seu estabelecimento de saúde onde você foi atendido, ao médico, e pedir para ele trocar, porque esse é um documento rasurado. Beleza, você deu alternativa, uma possibilidade, né, dele retornar esse documento, você dá um prazo para ele e ele entrega novamente. E isso tudo tem um caráter mais educacional e não punitivo, porque da próxima vez que ele receber um documento, às vezes rasurado, ele já vai pedir para o médico trocar antes, porque ele já entendeu que aquilo não é possível. Se falta uma informação, então, por exemplo, tem que ter informação do local de atendimento, vamos falar que a sua política tem. Poxa, se você deu alternativa para ele devolver e recadastrar com a correção, você já está ensinando ele como que é, né, reforçando o que tem dentro da sua política, tá? Porém, se você realmente precisar recusar, né, aí você vai deixar tudo aquilo bem registrado. Então, foi uma recusa, porque tinha uma rasura, essa rasura a pessoa não retornou, isso está dentro da nossa política, você vai deixar aquilo bem documentado dentro do seu sistema, ou dentro do seu prontuário, em algum lugar onde você faça esse registro formal. Então, esse é o processo aqui que a gente recomenda, tá bom? Uma recomendação nossa, que são boas práticas que a gente coletou de vários clientes também, que a gente acompanha aqui todo esse processo, para que vocês possam implantar aí também dentro do dia a dia de vocês. E por último, aqui a gente vai trazer um pouquinho aqui já é a tecnologia, né? A Closecare é tecnologia, então a gente sempre explica para vocês como que dá para fazer do jeito manual, mas a gente mostra que com a tecnologia dá para ser 1000 vezes melhor, 1000 vezes mais rápido, né? A gente não precisa depender tanto da cabeça ali, guardando tantos dados para poder fazer essa parte da validação. Então, olha só que bacana, né? A gente aqui hoje tem dentro da nossa ferramenta aqui, a gente já busca automaticamente, né? Então, a nossa plataforma, ela já pega esse QR Code, ela já vai validar ali, já busca esse documento original, já passa ali dentro da plataforma do validar.it e já chega aqui já com a informação já validada. Então, a gente, além de trazer aqui o documento lado a lado, para eu poder fazer exatamente aquela comparação, ele já me fala se essa assinatura digital ela está válida e ela está ali, já passou pela toda a verificação ali no site do governo, tá? E aqui a gente tem, né, alguns documentos que realmente a gente precisa colocar o código, como o exemplo da MEMED, a nossa ferramenta já busca esse código aqui para trazer tudo isso, né, a gente tira o trabalho operacional, ou seja, aquela monte de passo a passo para você poder fazer uma verificação.
Então, aqui eu tenho foto a foto, lado a lado, para poder comparar um documento com o outro e para já garantir que essa assinatura digital foi validada ou não. Tudo isso ali em um clique, né, para facilitar mesmo, porque é aquilo que a gente falou, é crescente a quantidade de atestados digitais, são documentos um pouquinho mais difíceis de você verificar, porque o físico você olha ali né, no documento, na foto, então a gente tem mais passos e a gente precisava realmente achar uma forma de fazer isso tudo mais fácil e mais rápido para os nossos clientes também e garantir toda a conformidade. Então, evita múltiplas verificações externas, reduz o tempo gasto na validação e aumenta a segurança e a eficiência operacional. Então, a gente tem isso aqui, os clientes que têm com a gente já usam tudo isso, já tem um clique se esse documento foi validado já, e facilita muito no dia a dia. Acho que a Amanda abriu o fone. Pode ir. Mas vai lá que eu já acabei aqui, aí a gente pode finalizar aqui e você acrescentar seus pontos. Maravilha, pessoal. Lê, muito obrigada pela apresentação. Acho que já deu uma super clareada nesse assunto. Antes da gente partir para as perguntas, pedir duas coisas para o pessoal. A primeira, eu vou mandar o link do nosso feedback. Então, se você quiser, né, esperar até o final para responder, não tem problema nenhum, mas eu já vou mandar aqui, porque a gente quer cada vez fazer eventos melhores, então a gente conta muito com o feedback de vocês que estão assistindo para isso. E eu também vou deixar aqui um link do nosso diagnóstico de gestão de absenteísmo. Então, a gente criou um diagnóstico gratuito que você pode responder sobre as suas práticas, tanto de gestão de atestados, que faz parte da gestão de absenteísmo, quanto dos programas de saúde que a empresa faz. E uma vez que você responde a essas perguntas do diagnóstico, a gente tem ali um relatório completo, com dicas específicas para quem tem uma realidade, um nível como o de vocês dentro da gestão de absenteísmo. Então, eu vou deixar esses dois links aqui já no chat. E eu vou, antes de passar para as perguntas que forem surgindo aqui no chat, então, de novo, mandem as perguntas de vocês, puxar algumas perguntas que a gente recebeu previamente. Então, uma das perguntas que a gente recebeu, da Erineide, foi: bom dia, quando a colaboradora entrega o atestado de 7 dias no nome do filho, que tem 9 meses e tem bronquiolite, ela já tinha entregue atestado em nome do filho de 2 dias na semana anterior. Como proceder nesse caso? Ótima pergunta, tá? A gente estava falando justamente de declarações de acompanhamento, e essas são as que geram mais dúvida, tá? Aqui o ideal é você olhar ou para a sua política ou aquilo que você tem dentro da sua CCT. No geral, quando a gente fala de declaração de acompanhamento de filho, existem várias quebras dentro da CCT. Existem quebras de idade, então, a partir de qual idade, né, você pode ter um limite de dias ali de abonar. Então, por exemplo, filhos, né, até 6 anos de idade, a empresa deve abonar 2 dias no semestre, ou 7 dias no ano. Então, você vai ter isso. E você pode ter uma quebra para internação, tá? Internação, quando a pessoa tem que acompanhar um menor ali que precisa de cuidados frequentes. Então, veja na sua CCT. Às vezes, quando tem uma informação que é internação, às vezes o limite é bem maior, porque a mãe tem que acompanhar, né, o menor, ela tem que ficar no hospital junto com o filho, ou ela tem que cuidar o tempo todo da criança em casa. Então, em casos de internação ou cuidados absolutos ali, vejam essa quebra. Se na sua CCT tiver escrito que você deve garantir ali, por exemplo, o prazo maior de internação, aí você tem que abonar, né, todos esses dias ali. Agora, se for só uma informação de consulta, aí você pode usar ali a informação que está lá. Então, a gente aqui, por exemplo, dentro da CloseCare, eu tenho até quebras, porque a maior parte dos nossos clientes dividem isso. Então, eu tenho tipo de documento interno, declaração de acompanhamento de filho. Então, geralmente vai para uma consulta do pediatra, às vezes é um limite de horas ou um limite de dia, ou outro tipo de documento que é internação de filho menor.
o dependente, né? Enfim, aí a gente vai ver o melhor nomenclatura para a sua empresa. E aí as regras podem ser diferentes porque a qualidade desse acompanhamento da mãe, ela é diferente. Será que deu para pegar? Maravilha, se a Erineide estiver nos assistindo, ela pode mandar aqui no chat, falando se a dúvida foi sanada. Lê, outra pergunta que a gente tem aqui, que é recorrente, a gente falou aqui um pouco sobre fraude, detecção de fraude, mas uma outra questão é prazo, né? Então, a pergunta é: tem prazo de entrega do atestado na legislação ou a empresa pode estipular algum para recusa, né? Então, as pessoas se preocupam muito se com a possibilidade de recusa por prazo. Realmente a empresa pode fazer isso e como que ela deve se resguardar ali para poder fazer isso? Boa, muito comum, tá? As regras de prazo, embora não sejam muito executadas, e algumas empresas ali que não têm política, elas são muito. Acho que a primeira grande regra que existe dentro de uma política é prazo de entrega de documento. Quando você tem ali a CCT, isso já vai estar claro lá. Então, o mais comum é 48 a 72 horas a partir da data de emissão desse documento, então, da parte que o funcionário recebe isso é o mais comum, diria, aqui. E a empresa tem que estar resguardada ou pela sua CCT ou dentro da sua política. Então, se ela escreve uma política, negocia antes, né? Todos os funcionários têm acesso, está muito bem documentado, ela pode realmente começar a executar. E aí, de novo, né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas o médico recusa. Não, esse é o tipo de verificação que não precisa ser da área médica ou da área de segurança ali também. Então, é uma informação da política. Precisa ter política, gente. A gente não pode cobrar das pessoas aquilo que a gente não combinou o jogo, tá? Então, ter uma política de recebimento de atestados, de validação, é muito importante para ter uma comunicação clara com os funcionários. E divulgação, né? A gente escrever um documentinho, deixar lá na gaveta e achar que aquilo as pessoas vão descobrir o que está lá dentro. Maravilha. É uma coisa que a gente falou bastante no evento sobre como criar, né, a política de atestados, a gente fala também sobre a comunicação. Eu já deixei esse link aqui no chat também, então quem quiser rever esse conteúdo, acessa lá aqui, está bem completinho sobre o tema. Dentro desse assunto de atestados digitais, Lê, o atestado digital também tem se tornado comum, porque a gente tem a telemedicina agora cada vez mais forte, né? Então você faz uma consulta digital, virtual, acaba que você recebe um atestado digital também. Então a pergunta é a seguinte: em caso de consultas via telemedicina, a empresa pode requerer uma segunda opinião médica ou mesmo sendo online, o atestado deve ser aceito? Essa é uma pergunta que a gente recebeu aqui também. Ótimo, atestado tem que ser aceito, tá, gente? Então, assim, eu já vi algumas empresas questionando que, assim, se a documento, se a consulta for, enfim, digital, eu posso pedir informações adicionais, ou eu posso pedir que o funcionário... Não, gente, telemedicina existe, é um atendimento, e o documento atestado digital, assim como a receita, a prescrição digital, existe. Né? Se eventualmente vocês querem passar esse funcionário em uma consulta com a medicina do trabalho para verificar a capacidade laborativa, vocês podem, mas da mesma forma que isso aconteceria com um documento físico, tá? Numa questão de cuidado, de promoção de saúde ou de homologação, aí são os programas que você tem. Você não pode justificar que só porque é pelo um atendimento de telemedicina que aquele atestado existe mais chance, né? Entre aspas, assim, de ser falso, porque não existe essa correlação. Então, tomem muito cuidado, realmente. Ótima pergunta, Amanda, porque eu tenho visto muito isso, né? Inclusive, alguns pedidos assim: posso recusar os documentos digitais? Não pode recusar os documentos digitais, tá? Mas minha recomendação é para que a pessoa passe em consulta presencial. Sim, mas ela não é obrigada, né? Então, você não pode recusar esse tipo de documento, tá? Uma coisa é aquilo que a gente falou, vocês têm que aprender a checar a assinatura e tal, mas vocês não podem passar isso, né, para esse tipo de conduta, tá?
Perfeito, Lê. E eu acho que talvez essa seja a nossa última, mas dependendo do que vier aqui no chat do nosso tempo, a gente tenta responder, tá, pessoal? Então ainda podem mandar. Chegou essa aqui, foi até pelo nosso site, uma pergunta da Juliane, mas eu acredito que ela estava querendo falar com a gente aqui no evento. A pergunta é a seguinte: colaborador retornou do afastamento pelo INSS, mas vem apresentando atestados de um dia, volta a trabalhar e apresenta atestados de 2 dias e assim consecutivamente. Esses atestados devem ser encaminhados ao INSS ou ficam sob responsabilidade da empresa? Depende aí, tá? Então, assim, você tem que avaliar qual o motivo desse afastamento. Então, o ideal aqui é a área de, né, medicina do trabalho, fazer essa avaliação no geral, é isso, para que você não tenha que perguntar ali, né, para passar numa avaliação ocupacional, para que a gente descubra se é o mesmo motivo que originou o afastamento anterior, e aí você poderia fazer, né, um reencaminhamento, tá? Mas se for, por exemplo, motivos ali diferentes, aí pode caber à empresa sim, tá bom? Maravilha, Lê. Então a gente já está se encaminhando aqui para o nosso final. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que acompanhou, agradecer muito a Letícia por compartilhar sempre tanto conhecimento com a gente, né? Nossa especialista aqui, máxima, que está sempre com a gente nos eventos. E eu queria pedir para você, Lê, deixar uma mensagem final para as pessoas presentes sobre esse assunto de atestados digitais, né? Então, resumindo, quais são as principais preocupações e como lidar com essa questão. Boa. Eu acho que a gente evolui muito rápido hoje em dia, acho que todo mundo está buscando sempre esse conhecimento, está correndo atrás, e está buscando informação bastante prática sobre isso. Então, o que eu falo? Não esperem, gente, não esperem ter todo um super evento de atestados digitais para você já começar a executar as coisas no seu dia a dia. Faça o básico ali bem feito. Então, assim, garanta na sua política que você tem que receber os atestados, deixe as pessoas, né, os gestores, as pessoas mais familiarizadas com isso, para não acontecer esse tipo de coisa, né? Imagine você recusar um documento, olha o risco que a sua empresa corre, olha a situação que você deixa uma pessoa que está fragilizada, que está doente, que está trazendo um atestado, esse tipo de coisa a gente tem que se policiar, a gente não pode deixar acontecer, né? Então, a gente garantir o direito ali dos pacientes, dos trabalhadores, é super importante através disso. Mas você também tem, do outro lado, a responsabilidade de você é a pessoa que pode levar para a sua empresa, às vezes, essas recomendações. Então, gente, eu já ouvi aqui que a gente tem que buscar o QR Code, a gente tem que buscar o original, a gente tem que comparar e a gente tem que passar no Validarite. Puxa, já é muito mais do que você estava fazendo. Então, assim, não precisa ter um super, né, 3 páginas escritas de processo para você levar um super avanço para sua empresa, para o local onde você trabalha, para você melhorar a sua política. Então, eu gosto de falar assim, só faz, gente, é mais simples do que parece, tá bom? E acostumem-se com isso, né? Porque os atestados digitais a gente vai ter uma evolução, é natural que a gente aumente essa quantidade de documentos, e querendo ou não, uma hora ou outra você vai precisar se familiarizar um pouquinho mais com eles. E às vezes é muito difícil, porque existem muitos softwares que liberam documentos digitais. Então, você vai ter os softwares dos planos de saúde, os softwares, né, de receita médica, de prescrição, você vai ter vários, daqui a pouco a gente tem o Atesta, e ele vai ficar com caras diferentes, mas se você entender o que você precisa fazer, independente de onde ele foi emitido, vai ser ótimo para você não vai ficar com aquela sensação de estar perdido, tá? E com tantos tipos de documentos assim. Então, essas seriam as dicas finais dessa manhã, Amanda. Maravilha, excelentes dicas, Lê. Muito obrigada novamente. E aí eu queria só falar para todo mundo que até amanhã vocês vão receber por e-mail a gravação do evento, o link do feedback de novo para quem não respondeu ainda, mas tá aqui no chat, então respondam que a gente conta muito com a opinião de vocês. E a gente se vê no próximo Close Experts. Espero ver vocês todos, né, nessas outras oportunidades e que vocês continuem acompanhando aí os nossos conteúdos, tá bom? Um abraço, uma boa tarde para todos. Obrigada, gente.